entrar aí no ar, na sua casa, aonde é que você esteja. Receba aí os meus cumprimentos, meu carinho, meu O de obrigado, meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Ei, já estava com saudade. Vamos que vamos entreter. Você que está chegando, comenta, compartilha e vamos somar. A união faz a força, como também faz a diferença. Bem-vindos, bem-vinda. É muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores, a todos os cidadãos brasileiros. E vamos que vamos aí acerca do direito à informação. Acerca o feminicídio como último estágio da violência contra a mulher. Os dados são alarmantes relacionados à violência contra a mulher no Brasil. No meios de comunicação, quase que diariamente e periodicamente, temos visto que as mulheres têm sido assoladas, muitas vezes em desafeto, a um mal entendido, entre idas e voltas, a um término de um romance ou de um casamento, ou que em separações que resultaram lesão corporal seguida de morte, ou até mesmo o homicídio. Entretanto, nobres senhores, essa presente matéria, vamos fazer uma análise jurídica sobre o feminicídio como o último estágio de violência contra a mulher. Quantas vítimas têm sido imoladas, têm sido sacrificadas, mulheres, por causa do desafeto do homem. Entretanto, esta matéria sobre o machismo, a violência de gênero, a sociedade patriarcal, o feminismo, tentamos aí encontrar a gênese do problema, o início, e identificar a efetividade das políticas públicas criminais e legislativas quanto ao ponto. Entretanto, nobres senhores, se você hoje fizer uma análise do ponto de vista da população brasileira, hoje temos no relógio mundial, você pode pesquisar no Google, no relógio mundial da população do Brasil, nós temos hoje mais de 109 milhões de mulheres contra 105 milhões de homens. Temos mais mulheres atuando, mais nascimentos de mulheres no Brasil do que de homens. E elas merecem a sua dignidade e seu respeito, de ter uma dosimetria, de ter um amparo legal, de ter a anuência do poder público para dar a ela uma transparência de garantia, assegurando-lhe a ampla defesa e o contraditório e os seus direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Entre a apresentação perante a banca, que durou cerca de 10 minutos, é o tempo no qual, por exemplo, dentro de 10 minutos, as informações do relógio da violência do Instituto Maria da Penha, 300 mulheres teriam sido vítimas de violência física ou verbal no Brasil. Os dados contidos nessa matéria são alarmantes. É preocupante e chocante. Por exemplo, o feminicídio é a nossa triste realidade da nossa sociedade. Não pode ser descabido ou passar em ileso, sem trazer ao autor da prática de tal crime e delito a impunidade, sem ser punido. Não podemos tratar para esse lado. Mas o feminicídio, a sociedade, a violência de gênero, o feminicídio é o que está realmente acontecendo no Brasil. O feminicídio e fim das penas, o que dizem os números sobre a função do direito penal. Por exemplo, a banca, 2 mulheres teriam sido supostamente mortas por seus ex-companheiros. No decorrer da elaboração dessa matéria, sem números de casos ocorreriam e eram objeto de investigação por ela. Entretanto, nobres senhores, relacionado à questão da violência contra a mulher, ela tem de diversas formas.
que pode ser acometida a violência contra a mulher. A violência, ela pode ser patrimonial, ela pode ser emocional, ela pode ser psicológica. Existem várias formalidades que podem implicar na violência contra a mulher. Por exemplo, o feminicídio e a violência contra a mulher, o cenário atual é desolador. O problema é muito grave. E apesar dos avanços legislativos de políticas públicas e da política criminal, o Brasil ainda está longe da luz no fim do túnel. De qualquer forma, a Vitória está de parabéns pela escolha do tema. Então, nobres senhores, pela garra e pela paixão com que defendeu a sua matéria, esses pequenos passos teóricos são fundamentais para jogar luz sobre o problema e trazer aí a atenção necessária para esse histórico. Problemas que vitimam tantas mulheres e que parecem estar tão longe de ter o fim. Mais do que medidas de política criminal, políticas públicas, política de saúde mental, é imperioso que haja uma reformulação dos padrões mentais sobre a relevância das questões de gênero arraigadas em nossa sociedade e na mentalidade dos homens. Entretanto, nobres senhores, a relação, por exemplo, quando fracassa na maioria dos términos de casamento, é que surge e insurge inúmeras razões ou perturbações de ordem social, psicológica e emocional, sentimental, em que a paixão muitas vezes fala mais alto, o rancor, a raiva, muitos tratam com tirania, tratam com ameaça e com desforra e vingança, atribuindo toda a sua elementar do crime para atingir o objeto na sua finalidade. Entretanto, nobres senhores, o Código Penal Brasileiro de Processo Penal, ele está atento a essas coisas. A relação dessa causalidade, nesse aspecto moral em que o homem possa se julgar melhor ou maior do que outras coisas, ou maior do que a mulher. Nesse sentido, senhores, nós temos observado que a garantia constitucional é tornar todos iguais perante a lei. Entretanto, nesse viés, não podemos destratar ou desmerecer ou tratar com qualquer forma que venha incriminar ou desdizer, no caso, por exemplo, de uma separação, fazer aí uma vindita ou vingança, o V de vingança, só porque houve uma separação, só porque houve o término de um relacionamento ou do casamento. Entretanto, nobres senhores, o direito penal, ele está à espreita, está de olho naquele que acometer ou cometer uma prática ilícita, um delito de natureza grave ou até mesmo um homicídio ou feminicídio. O direito penal e processo penal está à espreita, está à caça daquele que provocou, aquele que é o autor de tal crime. Um grande obrigado, um grande abraço para todos vocês. Um beijo no coração.